Você começa a assistir agora a um programa dedicado à humanidade que há em nós. Por quais histórias passamos que fizeram ser quem somos? Como fomos criados? O que mais nos marcou na vida? Com este objetivo está no ar o Educação. Meu convidado de hoje é o ator, produtor, diretor, professor, mestre em teatro e locutor. São mais de 50 trabalhos em televisão, 42 peças de teatro, 37 filmes, sem contar com os trabalhos em publicidade. Além disso, ele estuda astrologia há 35 anos e também ataca nesta área. Eu vou conversar com Marcos Breda. Prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado e estou contente e ansioso para a gente começar a conversar. Então, Marcos, eu quero te apresentar o mascote do programa, o meu Lucão. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo. É o mascote da educação agora, só para te apresentar. Gente, como chama? Como é o nome? É Lucão, Marcos. Porque eu queria botar o nome de um escritor. Aí eu pensei em Gabo, porque eu sou apaixonada por Gabriel Garcia Marques. Pensei em vários. Depois falei, não, tem que ser um escritor brasileiro. Aí depois, não, tem que ser um escritor atual. E tem o Lucão, o escritor, que é maravilhoso. E aí também tem essa brincadeira, Lucãozinho, e aí virou Lucão. Aí o pessoal fala assim, mas ele é pequenininho. Eu falei assim, por isso mesmo, é Lucão, é grandão no nome, é pequeno no tamanho, mas grandão no nome. Mas vamos... Não, e acabou dando certo, porque esse trocadilho, você falou Lucão, e eu entendi, aqui está o cão. E eu falei, meu Deus, como é que é o nome desse bicho bonitinho? Eu tenho um amigo meu, que aliás ele é piloto, o Barrichello, ele tem um cachorrinho igualzinho a esse. Como é que é o nome dessa raça mesmo? Cavalier King Charles Spaniel. Nossa, Cavalier King Charles Spaniel. Esse cãozinho que o Barrichello tem um igual, chama-se Speedy, né? Que é um cachorrinho rápido. Mas ele é muito bonitinho. Eu vou pedir um autógrafo a próxima vez que encontrar com esse cachorro. Ele é muito dócil, realmente. Marcos, então, deixando o Lucão um pouquinho à parte, que é muito difícil ainda para mim, mas você é graduado em letras. E eu queria entender como é que foi essa guinada para o mundo das artes. Na verdade, a própria ida para o curso de letras já foi o início dessa guinada. Por quê? Porque quando eu fiz vestibular, em 1978, imagina, Priscas Eras, eu fiz vestibular para engenharia mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E porque eu era apaixonado por automobilismo, eu sou piloto de kart até hoje, participo de competições, tenho muitos amigos pilotos, mas eu era apaixonado por mecânica, por motores, e é por conta disso que eu fiz o vestibular para engenharia mecânica. Eu cursei 2 anos, depois eu mudei para engenharia de Minas, porque um dos meus melhores amigos fazia geologia, eu achava interessante aquela coisa dos minerais, aquele tipo de pesquisa, mas nessa época eu já estava começando a assistir muito teatro, comecei a ficar muito fã de assistir teatro, cinema, e aí, depois de 2 anos de engenharia de Minas, eu decidi mudar para o curso de letras, e que coincidiu em 82 com o meu primeiro trabalho em teatro, que foi uma montagem de uma Rhapsody, do Peter Weiss, que é um dramaturgo alemão, com direção do Néstor Monastério, em Porto Alegre. Aliás, hoje, 25 de março, foi em 1982, faz hoje, exatamente hoje, 39 anos que eu estreei a minha primeira peça de teatro, meu primeiro trabalho profissional. E isso coincidiu com o abandono da engenharia para cursar letras. Então, eu saí das exatas para humanas em todos os lugares, na universidade e na vida. Deixei de querer ser um engenheiro para ser um ator. Nessa época também estava começando a trabalhar, eu era professor de inglês, eu tinha me formado no Cultural Norte-Americano, em Porto Alegre, e fiz proficiência na Faculdade de Michigan e comecei a dar aula de inglês.
Então, eu fazia Agora, faculdade que de... loucura! É uma Que loucura, é uma loucura! loucura. Mas uma coisa que a gente fala muito na educação é isso, né? Com 17 anos, com 18 anos, o cara tem que decidir o que ele vai ser para o resto da vida. Como é que foi essa mudança para você? Isso te trouxe algum transtorno no sentido, caramba, eu não sei o que eu quero, eu estou batendo cabeça aqui e ali. E o que te ajudou a botar pé firme e falar, não, eu vou mudar uma vez, eu vou mudar duas vezes, eu vou mudar três vezes? Na verdade, causou todo tipo de transtorno que você possa imaginar. Eu já estava há quase 5 anos cursando exatas, cursando engenharia, e até que chegou um ponto que ficou insustentável. Eu odiava aquilo. Eu falei, não posso passar o resto da minha vida fazendo uma coisa que eu detesto, mas que eu decidi com 16 anos, né? Eu já estava com 21, é outra coisa. Então chegou uma hora que eu falei com meu pai, com a minha mãe, eu sou filho único, falei com eles, falei assim, olha, sinto muito todos esses anos de investimento, de paciência, mas eu não suporto mais, eu vou ficar doente, eu detesto isso e eu gosto de outra coisa, eu tenho que admitir. E eles ficaram muito chocados. Meu pai, mais do que minha mãe, no início, ela ficou chocada também, depois ela foi aceitando, foi fazendo a cabeça do meu pai, falou, olha, o moleque, ele não é louco, não, ele só está em crise, todo faz parte da idade, do momento, e acabou que uma coisa foi retroalimentando a outra. O curso de letras é excelente para quem se dedica, por exemplo, a teatro, você lê muito, tem muita dramaturgia, etc. Uma coisa foi retroalimentando a outra, e lá se passaram quase 40 anos que eu fiz essa mudança, que foi muito traumática na época, muito. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas tem determinados processos nos quais a confusão é um elemento sine qua non. Se você não está desorientado, ela não acontece, né? Então, chegou uma hora que eu tive que go with the flow. Eu tenho que largar as rédeas e deixar fluir, porque não está dando mais. Todas as tentativas que eu fiz de direcionar a minha vida numa coisa que eu achava que eu queria, não era. Então, eu falei, bom, a partir de um certo momento, você tem que reverenciar aquele seu desejo mais profundo, né? E o próprio Jung diz, né, que livre-arbítrio é a capacidade de fazer com alegria aquilo que eu devo fazer. Então, eu escolhi ser muitas coisas na vida. A única coisa que eu não escolhi ser foi ator. E o que acabou sendo a minha profissão a vida inteira, que eu estou completando 39 anos hoje. Comigo aconteceu a mesma coisa também. A última profissão foi o jornalismo e é que eu mais atuo até hoje. Eu queria te perguntar, você teve que ter uma coragem muito grande para falar isso para os seus pais, para assumir isso para você. O que você acha que te mobilizou? Qual foi a lição de vida que você teve até aquele momento, ou que você ouviu, que te deu aquela força que muita gente não tem, chegar e falar assim, olha, estou jogando a toalha, vou mudar. Porque a gente sabe que às vezes os caras se formam, né? Ah, eu sou formado, eu sou bacharel, mas nunca exerceu a profissão. Então, o que você acha que na formação do teu caráter, da tua personalidade, fez com que você efetivamente bancasse isso, bancasse o desconforto e bancasse o caos? Eu acho que, naquela época, já por conta de toda aquela confusão que eu estava vivendo, eu procurei ajuda com psicólogo, com psiquiatra, psicanálise, etc., etc., onde eu comecei a investigar dentro de mim as razões profundas de eu estar passando pelo que eu estava passando. E eu me lembro que, quando eu ainda estava começando a fazer psicanálise com uma médica lá em Porto Alegre, ela me citou uma vez uma frase do Oswald de Andrade, que eu nunca mais esqueci, que ela, abre aspas, a alegria é a prova dos 9, fecha aspas. Então, eu conversando com ela, eu me dei conta de uma coisa. A gente, quando a gente não gosta de fazer uma coisa, tudo vira um obstáculo para você fazer aquela coisa. Porque o teu querer, o teu desejo mais profundo não está alinhado com aquilo. Não tem jeito. Você não gosta. Tudo que acontecer vai ser um álibi para você não fazer aquilo. E quando você gosta de uma coisa, nenhum obstáculo é grande demais para você ir ao encontro daquilo, correr atrás daquilo.
Então, eu me lembro, por exemplo, nesses meus quase 40 anos de trabalho, evidentemente que eu passei por momentos maravilhosos e por momentos muito, muito, muito difíceis. Muito difíceis. Vou te dar um exemplo. Aqui e agora, nós estamos passando por uma pandemia. O Brasil é provavelmente o país mais castigado hoje por essa pandemia. Nós somos o epicentro dessa tragédia e eu, há mais de um ano, eu estou confinado, os meus trabalhos foram drasticamente reduzidos. 2020 era um ano que eu teria muita coisa para fazer, eu teria gravado uma novela, eu teria rodado mais de um filme, e eu acabei rodando, por incrível que possa parecer, 4 filmes ano passado, um antes do lockdown, outro no meio do lockdown, e 2 filmes no final do ano, novembro, dezembro, quando a doença parecia ter entrado sob controle. Mas eu fiquei paralisado com a minha profissão. E aí isso bateu um desespero muito grande, porque além de ficar privado da minha fonte de renda, eu fiquei privado do exercício do prazer diário que é fazer aquilo que eu faço. Mas, ao mesmo tempo que isso é doloroso, isso é um alento, porque esse é o meu hás de ouros na noite mais escura. Quando tudo está contra mim, quando toda a esperança parece te abandonar, você olha para dentro de você e pensa, eu tenho um trunfo secreto, eu amo aquilo que eu faço, eu tenho esse prazer, essa alegria, e isso não morre. É com isso que eu vou me apegar, é nisso que eu vou me agarrar para sobreviver. Esse meu querer, esse meu desejo, essa minha paixão que é genuína, que eu refleti sobre ela muitos anos, décadas, eu não tenho nenhuma dúvida que eu amo o que eu faço. Às vezes é muito difícil, às vezes você fica desempregado, às vezes você passa por situações como essa agora, por exemplo, mas não adianta, existe essa luz dentro de você que te diz, olha, mesmo na noite mais escura, essa luz te ilumina, ela te dá esperança, ela te dá ímpeto para prosseguir, porque não só é um ganha-pão, é fazer da sua paixão o seu ganha-pão, mais do que uma rima, é uma suprema solução, eu acredito. Inspira, né? Inspira, e aí faz viver, e aí a gente cria mecanismos. Agora, Marcos, eu nas ruas do Rio conheci uma história muito interessante que eu queria que você assistisse. Podemos? Vamos lá. Essa é uma das plataformas do projeto Cine Planeta. Por meio dele, crianças se apresentam online para o mundo inteiro. Algumas delas já conseguiram até contratos com gravadoras. O responsável pelo projeto é o Paulo Araújo. Paulo, eu vou dar uma paradinha aqui na nossa Sinatrinha para a gente conversar um pouco. Como é que você se sente? É uma emoção muito grande. Você agora nessa luta, você teve que se reinventar para poder continuar fomentando cultura? Muito, eu tive que me inventar muito. Eu não sou apresentador, eu sou fomentador da cultura. Mas nesse momento, a gente não poderia deixar de dar amor, alegria, emoção. E o Cine Planeta está fazendo isso, divulgando talentos do Brasil inteiro. No nosso projeto, crianças estão ganhando contrato, estão sendo divulgadas no meu portal, no meu Instagram, no Facebook, fazendo toda uma rede para que aquele talento que está em casa, que precisa de apoio e que não tem condições financeiras, não tem um agente, não tem um empresário, o Cine Planeta faz isso totalmente de graça. Divulga o talento, sem custo nenhum. Que perfeito. E a pessoa que está em casa agora e fala assim, eu quero que meu filho participe, eu quero conhecer mais esse projeto, porque tem outras atividades do projeto também. Como faz? É só entrar em contato no meu Instagram, Cine Planeta, mandar uma mensagem para mim, que eu vou automaticamente passar meu zap e a gente marca, você manda as fotos, já a gente faz a escala e você participa do show de talento. Quer conhecer mais sobre o Cine Planeta? Entra no meu Facebook, tem milhares de fotos, muitos eventos, muitas coisas que aconteceram nesses 19 anos, mais de 60 mil ingressos de cinema, mais de 3 mil ingressos de teatro, mas o mais importante é que a gente tem que cumprir essa missão. Digo novamente, um país sem cultura não tem futuro e a gente tem que ajudar nesse momento que a cultura está tão desvalorizada e principalmente a saúde, né? Que a gente está aí com muitas pessoas morrendo. Então a gente tem que dar a nossa missão, fazer o melhor de nós para que o Brasil
consiga sair desse buraco. Fica até emocionado, né? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E a gente termina aqui com mais um pouquinho da nossa Sinatrinha. E assim, voltamos ao estúdio. Marcos, sem dúvida, uma história muito especial. Muito, eu acho isso muito interessante. Como ator, eu trabalho muito com com esse olhar atento de observação às coisas que aparecem na minha frente. É como se, às vezes, algumas lições que você precisa aprender aparecem do nada, aparecem por acaso. É a tal da sincronicidade, né? Não são as coisas que acontecem às pessoas, são as pessoas que acontecem às coisas. E você esbarra com cenas inesperadas como essa e que, de alguma maneira, elas são irrigadoras, elas têm a capacidade de te inspirar, de te fazer refletir. Eu acho essa capacidade de estar aberto ao novo, ao diferente, ao inesperado, uma coisa muito importante para toda e qualquer pessoa, não somente para todos. Agora, a gente ouve você falar, numa boa, assim, dá vontade de ficar ouvindo você falar e não perguntar mais nada, nada. Imagina, bondade Qual sua. foi a figura que marcou a sua infância? Alguma frase, alguma atitude, alguma coisa que você carrega até hoje que é um pontinho na reta, e não vou dizer reta não, porque reta é um negócio muito duro, né? Mas nas curvas do Marcos Breda lá, é um pontinho, quando a gente estuda matemática, fala que a reta é a união de vários pontos, mas vamos falar das curvas. Qual é a figura que te marcou na infância, porque a gente sempre tem aqueles modelos, e como te marcou? Olha, o meu pai e a minha mãe, eles eram pessoas extremamente amorosas. E eles me disseram, eles eram pessoas muito humildes. Meu pai era militar, tenente da aeronáutica, não é uma patente elevada, portanto, o soldo, o salário também não é muito grande. Minha mãe era dona de casa, costureira. A gente vivia uma vida de classe média baixa, tudo era muito batalhado, tudo era muito difícil, nada foi de bandeja. Eu via meus pais, desde pequeno, eles lutando, trabalhando, dando duro, batalhando muito. E isso foi uma coisa que me marcou muito. E eles diziam, olha, a gente pode não ter muita grana, a gente pode não ter condições de te dar brinquedos sofisticados quando eu era uma criança, mas eles diziam assim, mas a gente vai te dar casa, comida, roupa e, principalmente, educação. Porque educação é aquilo que você vai carregar a vida fora e que vai permitir você sobreviver sozinho. Duas coisas, amor e educação. Porque educação te dá a possibilidade de você buscar os teus próprios caminhos, refletir, amadurecer, crescer. Mas o amor, e amor de pai e mãe, mas nem sempre de pai e mãe, existem inúmeros tipos de família. Família não é uma coisa apenas sanguínea. A família é aquele núcleo afetivo que te acolhe, que te nutre e que te impulsiona para o futuro. E família, esse amor do meu pai e da minha mãe, é como se fosse uma caderneta de poupança psíquica, emocional, afetiva. Essa certeza íntima de ter sido amado, de ter sido desejado, de ter sido querido, isso é uma espécie de airbag de autoestima, é uma caderneta de poupança que você carrega a vida fora, porque se você foi amado, tem a sensação de ter sido amado quando você era muito pequeno, você cresce com uma crença sobre a magnanimidade da vida, né? O mundo, se eu fui amado quando era pequeno, eu tenho certeza que em algum lugar desse mundo alguém vai me amar. O mundo é capaz de me amar, porque eu tenho a noção de amor dentro de mim. Então, eu busco isso na alteridade. Então, educação e amor, e, claro, o terceiro pé do tripé, limite, né? O que não pode, né? Aquilo que meus pais diziam, isso não pode, isso não. O não te define tanto quanto aquilo que você pode. Então, toda criança precisa e quer, embora ela não saiba, de doses equivalentes de amor e limite. Meus pais deram as duas coisas, dentro das possibilidades deles, dentro das condições deles, mas eu cresci
com educação, com escola, aprendi a ler, escrever, tive contato com livros, eu estudei muito na vida. Meus pais me deram muito amor e me deram muito limite. Não pode, não vai, não é assim, isso é certo, isso é errado. E a mistura disso me tornou um ser humano possível, não melhor nem pior do que qualquer outro, mas possível comigo mesmo. E é isso que é importante. É a mim que eu devo satisfazer, antes de mais ninguém. Claro, sem perder de vista a autoridade, o outro, o lugar, o contexto social no qual eu estou envolvido e a importância de você refletir sobre o seu papel em relação a todos os outros, porque a gente não pode pensar autocentradamente. Nós não vivemos isolados. Aliás, sermos uma nação com uma característica de um individualismo histérico e estéril é uma das razões pelas quais nós estamos no buraco que nós estamos. A gente tem que entender, por bem ou por mal, e está sendo por mal, que fora da solidariedade não há solução. Ou sobrevivemos todos, ou não sobreviveremos ninguém. E nós estamos aprendendo isso, infelizmente, da pior maneira possível. Mas, a cada aluno, a lição necessária, né? Sim, eu estava lembrando de um microconto, eu adoro escrever microcontos, e eu escrevi um microconto exatamente sobre isso. Lá no início da pandemia, o povo comprava, fui tentar comprar álcool em gel, que eu já usava, né, por conta de pegar metrô e tal, já usava. E eu não encontrei, porque as pessoas, cada pessoa que entrava na farmácia levava 5 troços, 10. Eu ia te fazer uma pergunta sobre como uma pessoa deve ser criada, mas você já deu uma aula aqui. Você falou de educação, a aula foi dos meus de pais, amor. não fui eu. Você está repassando. Me fala, um professor que tenha marcado a sua vida, porque a gente sabe, né, que tem aqueles professores que marcam no mau sentido, como em todo lugar, no trabalho. Não vamos falar que são só os professores, estou aqui para escotear professor. Não, mas pelo amor de entendo Deus, você. eu sou professora. E qual foi aquele que te marcou, ou no mau ou no bom sentido, mas que te trouxe uma lição também? Olha, é uma boa pergunta, porque eu tenho um professor mítico na minha vida. Quando eu tinha 10 anos, eu fui estudar no Colégio São João, lá em Porto Alegre, que é um colégio lasalista. Então, são irmãos, são padres que dão aula. E uma das minhas primeiras aulas foi com um professor chamado Irmão Ivan Migliorini. Nunca esqueci nem do nome, nem do sobrenome. E ele era mais do que um professor, ele era um educador. Ele era um cara que ele dava aula de literatura, aula de história, aula de geografia. Ele sabia muitos assuntos, mas além da capacitação técnica dele, ele era um apaixonado pelo conhecimento. Ele falava com entusiasmo sobre as coisas que ele falava. E aquilo me marcou profundamente, assim, como era legal assistir às aulas do professor, do irmão Ivan, porque ele não só era uma fonte de conhecimento, mas uma fonte de prazer e alegria ao degustar o conhecimento. E eu me lembro que eu na época, eu conversava muito com ele e tal, eu saí do colégio, fui para a faculdade, me mudei para o Rio de Janeiro, etc, etc, etc. E muitos anos depois, coisa de uns 5 anos atrás, eu fui para Caxias do Sul apresentar um espetáculo chamado Oleana, do David Mamet, que é um dramaturgo americano que eu gosto muito. E aí, depois de terminar de apresentar o espetáculo, eu estava no palco desmontando as coisas do cenário, porque os atores fazem isso também, não pensa que a gente tem uma equipe incrível. Não, a gente mete a mão na massa. E aí, de repente, uma voz atrás de mim falou assim: Marco Antônio. Meu nome completo é Marco Antônio Dornelles Breda, mas para trabalhar como ator, eu tinha uma namorada que era numeróloga, ela falou: não, seu nome é muito comprido, não é bom. Corta o Antônio, corta o Dornelles, mas deixa o S do Dornelles no meio. Então, meu nome virou Marcos Breda. Mas Marco Antônio, só minha mãe me chamava. E o meu pai e o irmão Ivan. Eu vi aquela voz, Marco Antônio, e eu de costas falei assim: irmão Ivan, não acredito, virei, era ele, 40 anos, 50 anos depois, ele na minha frente subiu no palco para me cumprimentar. Ele foi ali assistir a peça e eu, de costas, ouvi a voz dele, lembrei dele, e ele abriu, ele falou assim: você lembra de qual foi a sua primeira peça de teatro? Eu falei: lembro, foi no colégio, foi na sua aula, era uma aula de literatura. Ele falou assim: pois é. Aí ele abriu o casaco e mostrou um xerox
de uma matéria que saiu no jornalzinho do colégio, em que tinha uma foto da gente, eu com 10, 11 anos de idade, fazendo teatro, na turma dele. E ele guardou não só essa foto, o jornalzinho, mas ele guarda há 50 anos as listas de chamada de todas as turmas que ele deu aula. E aí ele mostrou, tinha uma cópia da lista de chamada do 5º ano primário, 1970. E ele me entregou aquilo. Eu dei um abraço nele e falei assim, irmão, isso é a diferença entre um professor e um educador. É uma coisa incrível. Que história linda. Como esse homem te marcou dele falar e você lembrar 40 anos depois. Que só coisa pela voz, maravilhosa. Só pela voz. Eu lembrei da voz dele, eu ouvi aquele Marco Antônio, eu falei, não acredito, irmão Ivan, virei, era ele. Na minha frente, no palco, no meu lugar de trabalho, e com ele, e eu não lembrava, mas naquele momento que ele apareceu, eu lembrei. A primeira vez que eu fiz teatro na minha vida, eu tinha 10 anos. Foi um teatro de colégio, na aula dele, que eu e outros colegas fizemos uma peça como um exercício de literatura, enfim, dele. Então, essa é a diferença de um professor para alguém que tem uma vocação de educador. O cara é apaixonado pela transmissão do conhecimento, de ver florescer no aluno as sementes que ele jogava. E humano. Meu Deus, de repente, 50 anos depois, meio século depois, o cara me aparece e ele foi tão importante. Dizem que a gente guarda aquilo que a gente reveste de afetividade, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. O meu professor está aqui no palco e no meu lugar de trabalho, e foi o meu professor que marcou a minha vida, porque ele me passou mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer conteúdo, a paixão pelo saber, pelo aprender. Isso mudou a minha vida. Isso é uma delícia. Marcos, muito obrigada pela sua entrevista. Foi maravilhoso conhecer você mais profundamente, vamos dizer assim, porque é muito bom quando a gente é fã de alguém e percebe que do outro lado, além de um artista, há um grande ser humano. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você. Fico muito honrado com o convite para essa entrevista. Para mim foi um grande prazer. Conte sempre comigo. Olha o Lucão, meu Deus! Olha isso! Pois é, cara. O nosso programa já está acabando, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, paz e até lá!